Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Balneário. Nem só de Sabseg vive o Distrital de Aveiro e esta tarde temos connosco os dois primeiros classificados da 2ª Divisão Distrital de Aveiro e para isso foi convidado então, o técnico do Macieirense e o técnico do Grupo Desportivo São Roque para estarem presentes nesta pequena, vamos dizer, conversa. E desde já agradecer a vossa presença, que eu sei que é sempre difícil num dia de folga termos cá os treinadores, jogadores, seja lá, que esta malta de futebol anda sempre muito ocupada, mas é sempre bom tê-los cá. E vou pedir-vos para uma pequena apresentação pessoal, também uma apresentação da vossa equipa técnica e na apresentação pessoal incluir o vosso passado tanto como jogadores como técnicos. Podes começar, Joca. Boa tarde. Eu comecei a jogar futebol com 10 anos, muito cedo no Clube Desportivo Feirense. Tive 2 épocas também no Porto e regressei ao Feirense nas camadas jovens, isto como jogador. Depois tive passagens pelo São Roque, pelo Restelo e depois já numa fase, no Alba também, e depois numa fase mais profissional no Oliveirense, no Mafra, Sertanense, alguns dos clubes que eu passei. A nível de treinador, comecei, já tirei o curso tarde, já depois de ter acabado a carreira de jogador de futebol, e treinei os juvenis iniciados do Mineiroense e depois ingressei no São Roque, nos séniores, há 5 épocas atrás, e estou até hoje com um pequeno interregno, a colar numa época da altura do Covid. E é esse o meu currículo para já. E agora a equipa técnica? A equipa técnica, eu tenho o Carlos, que é o treinador adjunto, o treinador de guarda-redes é o Tiago e tenho um preparador físico que é o Helder. Ok, a mesma questão é para o Borges. Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde. Toda a minha formação foi feita aqui no Arrefanense, desde até o primeiro ano de sénior. Na altura o clube militava na 3ª Nacional. Eu, como jogava pouco também naquela altura na 3ª, preferi sair. Depois já que andei para o Distrital, tive meia época emprestado naquela altura para o Arrisfano ao Lobão. Depois tive em São Vicente 4 anos, estive em Souto, tive uma passagem por Romariz de 1 ano, depois estive em Souto 9 anos seguidos. Voltei depois ao Romariz, onde tive mais 2 anos, e depois acabei por ir ao Souto outra vez, já numa fase com 36. Fui quando o clube tinha fechado, tornou a abrir, deu-me ajuda, derivado também aos anos todos que lá tinha estado. E depois é curioso porque cá por ir esse ano para lá e no ano seguinte pedem para ajudar também. Eu ficava tipo um diretor desportivo, não era bem, porque o clube começou quase sem nada e nós naquele ano fizemos uma equipa para tentar subir, não conseguimos. No ano seguinte eu fiquei com a equipa à meio da época. Houve vários problemas, o atual treinador estava na altura, com o presidente, pediram para ficar uma semana, porque na altura até já tinha outro treinador programado e eu ia fazer parte da equipa técnica dele, que era o Cardozinho. E nós, tive a felicidade de ganhar o jogo naquele fim de semana, o Cardozinho não podia vir na outra, e na outra voltámos a ganhar, e a direção reuniu com os atletas e eu a partir daí comecei a treinar futebol, treinei o Souto. Acabámos por subir naquela época para o Sabseg, ainda fiquei lá mais 2 anos. Depois saí para o Romariz, acabámos também por subir no Romariz, onde tive 2 anos. Depois o Romariz também fechou, subi o convite da parte do Macieiro, onde estou lá esta é a 6ª época. Onde tenho mantido ali no clube também. Felizmente conseguimos subir, mas infelizmente acabámos sempre os clubes onde eu estive também quase sempre na época seguinte, porque a nível financeiro também é difícil. Mas também é curioso que subimos sempre fora dos lugares de descida. Desci sempre em 5º último. É sempre um bocadinho frustrante quando a gente desce por causa de equipas do Nacional. Aquilo, quer dizer, nós nem sequer participámos, nem sequer jogámos com elas. Acho que era uma coisa que a associação devia de rever. Até mesmo agora, para quem vai descer através do Sabseg, para a primeira, e depois quem vem da primeira para a segunda, como aconteceu a Macieira, é muito complicado. E para clubes pequenos, quando eu falo em pequenos, em termos financeiros, como a Macieira, foi um revés grande para a equipa, porque nós ficámos em 5º último e descemos de divisão. Depois veio o Covid, quando o campeonato regressou outra vez, nós descemos para a 2ª e descemos outra vez, não descemos diretos, é que ficámos fora dos lugares de descida.
onde nem sequer houve uma liguilha para jogar o terceiro sul, o terceiro norte, ou logo uma descida direta do terceiro, que nem sequer nos confrontámos, nem sequer dividimos pontos entre nós. Mas são coisas que, pronto, que de certeza que no futuro vão melhorar para que toda a gente seja uma realidade igual para todos. A minha equipa técnica, este ano aqui, tenho o meu irmão que me veio ajudar, o Paulo Borges, e o Carlos Gomes, que já a época passada já veio também a meio da época, para ajudar-me, e só somos os três. Ok, vamos então agora começar por uma fase de perguntas, se calhar mais diretas, depois já também haverá uma altura que serão perguntas iguais para os dois. Joca, entrar com 5 vitórias no início da época dá outro lance para o resto da época? Sim, claro. Nós fizemos o começo do campeonato muito forte e que nos ajudou, que catapultou para que fizéssemos o campeonato até à data bom, né? Estamos em primeiro classificado, é um campeonato bom, considerado bom. E sim, é importante entrar a ganhar. E lá, vamos fazer tudo para ficar em primeiro lugar, com todo respeito pelo Mós, pela Macieira, mas é por isso que se trabalha durante a semana. Exatamente. Vós, a idade média do plantel de Macierense é de 29,7. É a experiência a base deste sucesso? Sim, também é um bocadinho isso, mas também não foi só isso. O Macieira tem tido algumas dificuldades em termos da parte financeira. E nós... não é fácil nós construir uma equipa, porque nós ainda, esta época aqui, eu tive que me agarrar a alguns jogadores que já foram meus ex-jogadores, alguns amigos, que alguns até dizer que já não queriam jogar mais, e tentar puxar que eles viessem ajudar, porque nós não, pronto, o Macieira não tem essa capacidade da financeira, e nós tivemos algumas dificuldades. Nós, por exemplo, no plantel feito de Macieira, foi muito com base aos jogadores da época passada, uma grande parte deles que não jogavam. Quase o Dom Ruben, que jogou, tinha poucos minutos de jogo, o Serginho tinha poucos minutos de jogo, o Kiki nem chegou sequer a época acabar, ele tinha pedido para sair porque queria jogar. E este ano era uma forma de tentar reunir todos outra vez, porque lá está, a parte financeira é importante, e quando não há nós temos que nos agarrar a outras coisas. E tentámos então ficar ali com 4 ou 5 da época passada, tentar buscar alguns jogadores experientes, no caso também do Marcelo, que já é um jogador que tinha saído para o Carregosa, de Macieira. Nós este ano tivemos a possibilidade de ir buscar outra vez, que é um jogador que tem muita experiência e que nos ajuda bastante. E a verdade é que a equipa, a nível de juventude mesmo, tenho um miúdo, que eu chamo-lhe um miúdo, que eu gosto muito dele, que é o Aguiar, tem 19 anos. É o jogador com mais minutos tem de jogo. Contrasta um bocadinho, lá está, com a idade dos outros, porque era júnior da Sejonense, nem sequer era da equipa B, era júnior, tem 19 anos, e tem o Neto que tem 20 anos. Depois o restante da equipa já é uma equipa com uma idade, e isso também ajuda-nos, claro, nestes jogos aqui. Tens um 40 na equipa. E tenho um 40, o Silva, porque nós, lá está, nós começámos o plantel com 21 jogadores. De 21 jogadores nós tivemos uma série de lesões, derivado também, se calhar, não sei, penso eu, aquela paragem que houve, e agora com o recomeço do campeonato houve ali um período muito longo sem competição, e nós temos muitos jogadores que se lesionados, e nós chegamos a uma altura que nem médios tínhamos para jogar, e na altura fomos falar com o Rui, pronto, o Rui ao primeiro não queria, depois entretanto insistimos mais um pouco, e ele veio ajudar, e lá estava. O Rui já foi meu jogador em Souto, claro que já tem 41 anos, pode não dar, há coisas que a gente quer, mas vai nos dar outras coisas, e tem sido um jogador importante. Foi importante, por exemplo, para o São Raul, que faz o gol, foi importante este fim de semana, que passou, que tornou a fazer gol. Prontos, e acho que tinha um bom grupo. O plantel é curto também, neste momento temos 19 jogadores. É um plantel muito curto mesmo, nós temos, portanto, é com estes que agora vamos tentar estes últimos 3 jogos. Falta pouco ainda bem. Joca, o objetivo era mesmo o primeiro lugar, ou bastava a subida, quer se fosse no segundo ou até na terceira posição? Não, pronto. Nós internamente e até com a direção, o nosso objetivo, obviamente que o objetivo base era a subir divisão.
Mas o principal é ser primeiro classificado. Até porque eu penso que nós temos equipa para ficar no primeiro lugar. Nós temos um plantel que nos dá garantias disso. E eu, como treinador, também acho que penso que se subíssemos de divisão em segundo e terceiro, eu penso que seria se calhar uma época até um pouco abaixo das expectativas. A expectativa é primeiro e nós estamos a lutar para isso e vamos fazer de tudo para ficar em primeiro lugar, e esse é o objetivo principal, é esse. É isso mesmo. Borges, as condições no Macierense, em termos de estruturas, têm vindo a crescer. A fugir à parte financeira, será que dá algum outro sabor trabalhar com estas condições novas, até para quem vai ver que... Sim, a nível de condições eu não posso queixar. O Macieira tem boas condições, eu não posso queixar, e dentro daquilo que o clube se compromete com nós, eles não falham. Nesse aspecto, mesmo a direção, a gente tem 2 ou 3 pessoas que trabalham mais perto de nós, os restantes diretores a gente conhece nos jogos em casa, mas aquelas 2 ou 3 pessoas estão ali todos os treinos, nós nunca estamos sozinhos, nesse aspecto não nos falta nada. Mas pronto, o Macieira não faz uma aposta séria na equipa, eu digo séria, uma aposta forte para dizer assim, não, nós queremos mesmo isto, não. O Macieira fez uma aposta que queria subir, porque o objetivo era esse, era andar na luta para subir, mas não fizemos uma aposta nesse sentido, que o Macieira continua a querer acabar as infraestruturas, agora apresentou mais uns projetos que já saíram aí nas redes sociais, porque toda a gente já viu. Já não te diz muito respeito, tem muita areia. É muita areia, é futebol, mas aí é um futebol diferente, que a mim já não me diz nada, não há aquela aposta de dizer assim, não, vamos apostar nesta equipa, ou no futebol de 11, há uma aposta diferente do clube. O clube quer se munir de infraestruturas, quer se munir de outras coisas, e pronto, mas não posso queixar, porque naquilo que eles se comprometem com nós, cumprem, portanto eu não me posso queixar de nada. Joca, eu sei que há muitos jovens no plantel que até vieram da época passada dos Júniors, mas também tem alguns veteranos. Como é que se conjuga este relacionamento, que às vezes não é fácil? Há mentalidades um bocadinho diferentes. Sim, a mentalidade é até bastante diferente, mas por acaso nesse aspecto não posso queixar, até porque mesmo os jogadores que eu tenho mais jovens, mais adultos, mais experientes, sabem cativar os mais novos também, com a irreverência que têm, até porque muitos deles, praticamente todos os jogadores que eu tenho do primeiro ano de sénior, estudam na universidade, falham alguns treinos, mas aceitam as regras, aceitam a opinião e até os conselhos dos mais experientes, e nisso tenho sido um treinador com sorte que o plantel, a nível balneário, os jogadores têm se portado exemplarmente. Bem, vamos então agora a uma ronda de perguntas que é igual para os dois, e começo pelo Borges. Qual terá sido tem sido a base de trabalho para este sucesso até o momento? Eu acho que nós tivemos ali um período que foi... Nós tivemos um empate em casa com o Nogueira, depois perdemos isso ao Roque, e depois logo a seguir perdemos para a Taça, fomos eliminados da Taça, e acho que foi aí que demos a volta. Ao fim desse jogo, demos uma conversa séria dentro do balneário, só entre a equipa técnica e os jogadores. E desculpe interromper, é que depois disso são 6 vitórias seguidas. Tivemos de ter uma abordagem para tentar perceber o que é que se passava ali, o que é que estava mal, porque nós sabíamos, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer o valor das outras equipas, mas tínhamos de fazer mais que aquilo que estávamos a fazer até o momento. Não chegava só o que estávamos a fazer. E o certo é que depois disso tivemos o jogo com o Tareio, ganhámos 5-2 e depois fomos à Folgueira, onde acho que foi aí que os jogadores começaram a acreditar, quer na equipa técnica e neles próprios. Um jogo nós chegamos ao intervalo a ganhar 2-1, onde tivemos 4 expulsões, jogamos a segunda parte toda com 9 e conseguimos aguentar, e acho que foi a partir daí que a equipa se uniu realmente, e ainda bem que isso aconteceu. Mas acho que no final daquele jogo, a conversa que nós tivemos todos dentro daquele balneário, acho que foi importante para todos também perceber o que é que realmente nós queríamos,
porque eu não tenho problemas em dizer que o São Roque é a equipa mais forte do campeonato, porque o São Roque muniu-se de jogadores que da época de Transato quase todos subiram divisão nos clubes onde estavam. O Macieira, se for a ver, todos os jogadores estão em Macieira, à exceção do Aguiar, todos chegam de divisão. É um contraste completamente diferente de uma equipa da outra, mas isso também não nos tira a responsabilidade. E quando fizemos a equipa no início, sabíamos que se não fosse no primeiro, tinha que ser no segundo lugar. Se não fosse no segundo, teria que ser no terceiro. E é isso que nós vamos lutar, tentar. O mérito é todo São Roque de estar em primeiro, tem todo o mérito, tem mais pontos que as outras equipas, tem feito o trabalho deles bem feito. A nós compete-nos ganhar os nossos jogos e tentar, se não conseguir mais, pelo menos segurar o lugar que estamos. A mesma pergunta para o Joca. Qual tem sido a base de trabalho nesta época? A base de trabalho é no trabalho mesmo. A gente, como disse há pouco, nós começamos o campeonato muito bem e isso foi um paradigma, até porque nós passamos ali uma fase ali do meio da época em que tivemos algumas dificuldades. O nosso futebol, a nossa qualidade de futebol decresceu e eu penso que pronto, também reunimos e conversamos um pouco. Nós tivemos dois empates em casa que não estávamos à espera, mas é futebol. A equipa decresceu um pouco de qualidade de futebol e é um paradigma porque nós lutamos, ou seja, eu falando com os jogadores consegui perceber que se calhar os jogadores caíram na monotonia, nós caímos, mesmo a própria equipa técnica, começamos a pensar que se calhar era muito, muito fácil e rapidamente percebemos que o que nos levou até aquelas vitórias todas consecutivas, que era o nosso trabalho, e fomos voltando a trabalhar bem e voltamos a ter outra vez outra fase positiva, embora eu também penso que não há equipa nenhuma no mundo que consegue ter sempre um ritmo sempre igual. Há quebras e pronto, se calhar aquele momento foi a nossa quebra, mas estamos a falar de uma quebra de 2 empates em casa que não estavam nas nossas expectativas, com equipas que têm qualidade mas que estão no fundo da tabela, no fundo, no meio, não é? E são esses resultados é que nos criou assim um pouco. Aqui a equipa também não jogou bem. Lá está, chegamos a um consenso, falamos com os jogadores também e voltamos outra vez. Foi mesmo o diálogo, tentar perceber também, acordar um pouco do que é que se estava a passar, porque decrescemos bastante como a nível de qualidade de futebol, mas ultimamente temos feito jogos também já bastante competentes. Ok, agora uma pergunta que já não vão jogar um contra o outro nesta época, por isso, mas ainda há 3 jogos pela frente e os adversários também se sabem agarrar a isso, mas digo, variam o esquema tático ou a forma de jogar mediante o adversário ou aquilo que trabalham é para levar até ao fim? Não, eu por exemplo, eu mudei num jogo e São Roque, e esse jogo corremos mesmo muito mal. Não é retirar o mérito ao São Roque, tem mérito mais que suficiente, mas foi um jogo onde nós completamente não aparecemos sequer acho que o São Roque ganhou-nos 3-0 e passeou o campo aos 90 minutos com todo o mérito. E aí eu, se calhar, nesse jogo tentei alterar um pouco as coisas e depois daí eu disse aos jogadores que não. Uma coisa é a gente depois ter que mudar durante o jogo ou ter mais gente, ou fechar, ou expor mais gente na frente, mas não mudei mais a forma de jogar. É óbvio que depois cada jogo dita a sua história e muitas vezes lá temos que meter mais um homem a fechar, ou a defender, ou outro a atacar, mas não sair mais daquilo que é as minhas ideias. Durante a semana a ideia de jogo mas reconheço que foi uma das coisas que eu disse aos meus jogadores na semana seguinte, porque assumi a responsabilidade da derrota, porque sabia que é a casa de uma equipa forte e alterei, até que cheguei lá e joguei em 4-3-3 e os outros jogos joguei sempre em 3-5-2. Portanto, mesmo quando o São Roque veio à nossa casa, joguei em 3-5-2. Claro que houve períodos que o São Roque também teve por cima de nós baixámos a linha para fazer 5, mas é dentro sempre daquela ideia. Em São Roque tinha mudado um pouco, tentar aproveitar outras coisas, as coisas correram mal e assim, disse aos jogadores claramente que a responsabilidade é minha, porque acho que os meus jogadores estiveram perdidos em campo e muito por responsabilidade minha, talvez não por receio, não é o caso de ter receio do São Roque, mas o respeito, e o respeito a gente tem que ter sempre, mas claro, eu também percebi que não podendo mudar muito as minhas ideias, tentar seguir aquilo que nós trabalhámos
e pronto, tem vindo a ser assim, tem tirado frutos e não há que mudar. Joca, a mesma pergunta, se mediante o adversário, se há mudanças durante a semana na ideia de jogo, no esquema tático? Há chamadas de atenção, consoante o adversário que encontramos, momentos que temos de estar preparados para, quando não temos bola, mais propriamente em relação à equipa adversária. Agora, o nosso sistema de jogo nunca foi alterado, à exceção talvez no jogo contra o Vila Viçosa, que é um campo peculiar, porque é pelado, exatamente. De resto, jogamos sempre com a mesma ideia de jogo, até porque eu acho que neste contexto de segunda divisão, não há tempo para trabalhar vários sistemas, há pouco tempo de treino, há poucos dias, portanto, trabalhamos numa base, e é nessa base que trabalhamos, e é nessa base que confiamos, embora há jogos que há uma variável ou outra que a gente explora mais, consoante o adversário também, mas não temos mudado muito, e é mais nesse sentido. Ok, vós, qual foi até agora a maior dificuldade da época? Foi arranjar jogadores. Foi logo a começar. Foi arranjar jogadores. Sinceramente, a maior dificuldade foi arranjar jogadores. E pronto, tivemos aqui um período também com algumas dificuldades, devido às razões que tivemos. Houve semanas que nem foi preciso fazer convocatória. E isso é mau. Isso é mau porque foram muitas semanas seguidas assim, e isso é mau porque os jogadores também começam a se sentir algo mais confortáveis. Por um lado era bom porque o grupo estava todo contente, mas prefiro quando a gente tem que fazer convocatória, quando tem que deixar os jogadores de fora e eles ficar chateados comigo, prefiro isso. Até que pode haver algum desleixo, há maior competitividade na equipa, obriga os jogadores a trabalhar mais, obriga nós também a estar mais atentos. E acho que isso foi realmente o maior defeito até agora. A maior dificuldade, Joca? A maior dificuldade, há muitas dificuldades. Se quisermos pegar na questão do plantel, eu, ao contrário do Missa Borges, portanto, eu tenho uma equipa equilibrada e custa bastante chegar à sexta-feira e fazer a convocatória. Tenho jogadores que raramente jogam, o caso de Rui, Gomes, Pinho, Gonçalo. Eu tenho que mencioná-los porque trabalham muito, trabalham como leões e chegam à sexta-feira, e isso é o nome deles que raramente consta na convocatória. Custa-me, e outros também, mas mais esses 4 jogadores, custa-me bastante deixá-los de fora, porque eu chego à semana e percebo que a malta quer. Os jogadores querem mostrar que querem ser convocados, querem ir a jogo. Custa, mas é para isso que também tem que estar preparado, os jogadores também têm que perceber e entender. As chamadas obras terminar, como eu costumo dizer. Exatamente. Agora é sério. Mas pronto, essa é uma das dificuldades, né, de fazer a convocatória, até porque tenho um plantel top a nível de entrega, de compromisso, 5 estrelas. E a outra dificuldade que eu tenho que mencionar aqui, que é uma coisa que me cabe, ou seja, que é as 2 paragens na segunda parte para substituições. Eu tenho que falar isso porque... Já me tiraste uma pergunta, mas podes continuar. Já não vai dizer. Desculpa, então. Não vai ser o Borges da obra. É uma questão muito pertinente e já se falou no painel do Salseg. Mas podes avançar. A nível de tático, eu vou dizer que não houve época, desde que eu sou treinador, que me fizesse tanto puxar pela cabeça e pensar o jogo e tentar pensar à frente. Faz-me evoluir como treinador, porque eu ter 2 paragens na segunda parte, obviamente, faz-me pensar o jogo mais do que eu tivesse 3 paragens. Isso é certo, ok? Agora, a nível de jogador, eu se fosse um jogador, eu acho que a Associação de Futebol de Aveiro é pioneira em muitas decisões, muitas ideias, muitas delas boas. Esta, eu acho que não é uma boa ideia. Se me faz evoluir como treinador, faz, mas eu sou jogador. Eu olho, não ponho no lugar dos jogadores. Repare, nós na nossa divisão podemos fazer 7 substituições. E há muitas delas que eu só faço 1 ou 2. Portanto, e o jogador, se calhar, por acaso não é o caso do meu plantel, mas eu tenho a certeza que já houve treinadores que sentiram que os jogadores não aparecem mais para jogar. Portanto, não joga na segunda divisão distrital. Quando o treinador pode fazer as 7 substituições de todos os jogadores do banco, eu não me meto a jogar porque e lá está, não faz sentido essas duas paragens, a minha opinião.
E até mesmo as 7 substituições. Pá, para isso fazem 7 substituições e só posso parar 2 vezes. Há jogos que está para fazer isso, já fiz as 7 substituições. Não. E também já tive chatices com outros treinadores porque achavam que estava a faltar ao respeito, porque metia guarda-redes também. Exatamente. Mas eu não estou a faltar ao respeito a ninguém, eu estou a olhar para a minha equipa e quero dar minutos a todos. Mas já houve jogos, por exemplo, com a Macieira, que o jogo teve renhido até ao fim, em que eu fiz uma substituição aos 60, 59, 58, e obrigou-me a parar o máximo pela segunda paragem e eu meti os outros jogadores aos 82. E eu precisava deles mais cedo, mas depois, lá está, como treinador faz-me pensar, faz-me evoluir, mas tenho os jogadores ali que estão mortinhos para jogar e não jogam e podia meter mais um pouco e não posso. Não faz sentido. Não sei qual é a ideia da associação, mas não faz sentido, na minha opinião. Exatamente. Vós já que tocamos neste assunto aí. Sim, eu concordo inteiramente com o que o Joca disse. Também já me aconteceu uma vez que eu meti 5 de uma vez, que o jogo deu para isso, e as pessoas lá, e ele está todo, e ele está a fazer. Mas também houve jogos onde só entraram 2 e 3 jogadores. E depois a gente mete a malta a aquecer, muitas vezes, porque a gente não podemos meter, porque a gente se meter aos 70, aos 60, mesmo para outras pode sofrer um golo, uma lesão, e a gente já não pode recorrer de mais nada. E há jogos, como aconteceu também, que o São Roque também só fiz 2 ou 3 só. E quando são estes jogos, né, que o São Roque ou com o Nogueira, que foram os jogos mais apertados para nós, e que a Fulgredo, eu mesmo que a Fulgredo em casa só mexi 2 vezes e só meti 2 jogadores. E eu compreendo que muitas vezes tem uns jogadores que vão aquecer, estão ali tanto tempo depois a aquecer, e dizem que ele pode meter mais gente e só vai meter estes. E não é que a gente não acredite neles, mas a gente tem que olhar para a equipa e para o resultado. Que no som final, o que vai contar é a pontuação final, é que vai contar. Mas acho que o Joca tem toda a razão nesse aspecto. Acho que a sessão podia mudar, nem que depois dê mais tempo, dê mais os descontos, em vez de ser 5, dê 10, não há problema nenhum. Mas acho que devia de haver mais uma paragem na segunda parte. Ok, vamos deixar até um bocadinho agora o campo de futebol e passar para outro vertente, que é que papel tem a direção do Grupo Desportivo São Roque neste sucesso? Bastante. Nós este ano, portanto, eu já vou para a 5ª época como treinador de São Roque, não consecutivo, mas este ano sinto que há uma direção forte. Não que não houvesse nos anos anteriores, mas que o foco foi mais virado para a equipa sénior. Nos outros anos há com outras, mais para as infraestruturas, com outras opções, com outras prioridades. E este ano a prioridade foi realmente a equipa sénior, portanto investiu-se, ou pelo menos um pouco mais acima daquilo que se tinha feito nas épocas anteriores. Foi mudado os jogadores que eu queria e quanto a isso não posso dizer nada. Tem sido uma direção muito trabalhadora, sempre próxima, sempre a perguntar o que é preciso mais, no dia a dia dos jogadores, tudo em dia, 5 estrelas, nada a apontar, e assim sou um treinador feliz. Mesma questão para o Borges, papel tem a direção. A direção tem um papel importante. É óbvio que eles passam dentro das possibilidades deles, dão-nos tudo. Mas não falta combate. Dentro das capacidades de cada um. A gente, é tal coisa. Eu não posso, como disse há pouco, eu não posso reclamar porque assim no início as coisas são postas claras em cima da mesa. A partir do momento em que eu aceito o projeto, tenho depois que aceitar as circunstâncias que vêm a seguir. Agora, há sempre o risco maior das coisas correr mal, porque e o que ficou a acontecer, por exemplo, na época passada. O risco foi enorme e nós quisemos correr assim e depois chega a uma altura que depois a pensar se realmente valia a pena estar a correr tantos riscos como aquele. Este ano o risco é o mesmo, faltam 3 jornadas, nós sabemos que temos que ganhar pelo menos mais um jogo ainda para garantir a nossa subida. E vamos tentar fazer o mais rápido possível, mas nesse aspecto eu não posso. A direção, estou 6º ano que lá estou, e a direção arranja um autocarro para os adeptos ir amanhã apoiar-nos. Pronto, como a viagem é longa, uma cena também é um clube que mete pouca gente. Nós, a grande parte das pessoas que vão são os familiares dos jogadores,
mas assim, isto não pode dizer que são adeptos de Macieira, porque estão lá um ano, no ano a seguir já não estão, não é? E o Macieira fez um esforço, a direção, de arranjar um autocarro para tentar levar adeptos, para a gente ter algum apoio maior que nos possa ajudar no jogo da manhã, para ver se conseguimos arrumar a nossa questão o mais rápido possível. Joca, e deixando a direção agora, a parte dos adeptos, que tem sido mesmo o 12º jogador, ou são apenas mais uns que estão a dar a bola? Essa é uma questão pertinente, porque eu cresci a ver o São Roque a jogar, né? E o São Roque, há 20 anos atrás, isso era um clubezaço, né? Com uma massa adepta fervorosa, e era difícil lá jogar até por isso mesmo, né? Os adeptos eram mesmo o 12º jogador. Naturalmente, o São Roque foi caindo um pouco na amargura, os adeptos também foram se afastando. Ultimamente tenho sentido a crescer essa febre amarela. Com a subida dos Júniors no ano passado já se sentia um pouco, uma equipa sénior de divisão já não era tão concorrida. Este ano estamos vindo a sentir já outra vez os adeptos a vir ao futebol, a apoiar pelo São Roque. Nada que se compare a 20 anos atrás, mas também é compreensível quando uma equipa está mal, as pessoas não se reconhecem no clube, embora seja o clube da terra, mas isso é natural. Agora, eu peço mesmo que os são-roquenses voltem a apoiar o clube, voltem a sentir, porque ainda há muito bairrismo em São Roque, pode não parecer, mas ainda há muito. E gostava de fazer um repto também, a pedir aos adeptos para voltarem a sentir o São Roque como antigamente, e já amanhã em Tareia gostava de ver uma moldura humana muito forte, até porque podemos subir divisão já amanhã e queríamos sentir essa massa humana do São Roque, e espero tê-los lá. É a mesma questão, na Ciência há pouco falavas que não são praticamente adeptos, até porque é uma freguesia muito pequenina na Sierra de Santos, mas os que são mesmo os bons adeptos? Sim, são bons adeptos, mas é uma freguesia muito pequena. Mas isso é desde que eu já estou numa Macieira que sempre fui assim, e penso que se calhar foi sempre assim uma Macieira. Nunca teve uma população que andasse atrás de futebol. E mesmo quando nós estamos só cegos, a gente levávamos pouca gente, quase sempre são os familiares. Mas eu acho que esta época no início notou-se muito mais isso. Houve um afastamento muito grande, também se calhar pode por ter descido. Aos poucos as pessoas têm vindo, mas pronto, são poucos, mas são bons, têm-nos apoiado. E eu só tenho a que agradecer, e aí também agradecer à direção o esforço que estão a fazer para amanhã, porque realmente pronto, uma viagem longa para Vila Viçosa. Se não fosse se calhar o autocarro, se calhar também não íamos lá ter ninguém, pelo menos é uma ajuda. Espero que a gente também consiga agora dar essa alegria às pessoas, para a vida embora, para eles não ficar tristes com a viagem. E eu também, porque eu primeiro tenho que pensar em mim, e eu, se há coisa que não quero é ficar triste. Porque ir trabalhar à segunda logo chateado é complicado. Por isso tentar evitar essa situação, mas não, espero que as pessoas que amanhã que nos vão apoiar, e espero que no futuro, porque eu sei que há mais gente de Macieira que podia juntar-se mais ao clube. Eu compreendo que o clube não tenha feito uma aposta grande ainda na equipa, mas há uma coisa que as pessoas também têm que ver: as obras já são feitas, as coisas aparecem feitas, se elas aparecem feitas, o dinheiro não dá para tudo aqui para algum lado, e acho que o clube devia ter uma ajuda maior por parte das pessoas da terra, um apoio maior, porque eu acho que ao longo destes anos o Macieira cresceu muito nas infraestruturas, está a arranjar os balneários, arranjou a bancada, arranjou as instalações cá em cima, agora vai fazer futebol praia, ou seja, o dinheiro está a ser emprego em algum lado. Uma coisa é quando não há obras, não há dinheiro, outra coisa é quando a obra é feita, o dinheiro não dá para apostar numa equipa que possa andar no topo. Mas eu acho que nós não temos defraudado ninguém, temos dado o nosso máximo da parte da equipa técnica e jogadores, e acho que a direção de tudo tem feito. E a pena que haja ali algumas pessoas que não ajudem um pouquinho mais o clube. Eu nem falo em termos financeiros, eu falo em termos de apoio, de ao domingo ir lá, nem que seja às vezes para chamar o meu treinador, não há problema, vão lá, chamem nomes, descarregam as frustrações das pessoas, não há problema. Porque é importante para o clube e é importante para os jogadores também sentir aquele carinho das pessoas que estão ali de fora.
Estamos quase a terminar e são mais duas questões. A primeira é para os dois: o que é que vai ser o futuro, o vosso futuro, e depois uma mensagem final, se quiserem já incorporar tudo, e nesta mesma pergunta podemos fazê-lo. Queres começar hoje? Posso começar? O futuro Neste momento aqui... ainda não está decidido. Nem é palavrado. Não é palavra. E ao longo dos anos também tive na Macieira e nos outros clubes, eu sempre tive... pautei sempre pela mesma forma. Quando chegar ao fim a gente senta-se, conversa e vê-se o que é que se faz. Se é para continuar, se não é. E tem sido sempre assim ao longo dos anos. Nós nem sequer conversámos ainda sobre nada disso. Temos muitas conversas, eu com o Filipe e com a direção, mas nunca falámos sobre isso. E é uma coisa que também a mim nunca me preocupou muito, sou muito sincero, é uma coisa que nunca me preocupou. E em termos que você tinha feito outra pergunta. A mensagem final. A mensagem final. Até porque já foste adiantando alguma coisa há pouco. A mensagem final era pedir realmente que as pessoas se juntassem ao Macieira, que ajudassem a Macieira e desejar que a subida o mais rápido possível, porque acho que o Macieira merece estar numa primeira divisão distrital. Se calhar condições para ir mais longe do que isso, se calhar não as tem neste momento, espero que no futuro as consiga ter, mas pelo menos numa primeira distrital. Desejar a maior sorte também ao São Roque, porque acho que o São Roque é um histórico de futebol, caiu numa segunda distrital, como outros também já lá passaram, e espero que também consigam o sucesso deles. E é bom para o Conselho de Oliveira. Eu neste momento já estou há alguns anos a treinar uma equipa do Conselho de Oliveira e claro que dou preferência às equipas de Oliveira, porque há sempre aquelas rivalidades. Quando estava na feira era tudo da feira, agora quando é de Oliveira é de Oliveira. E seria bom para o Conselho, porque há outras equipas também que no seu nosso campeonato também estão quase prontas para subir, e acho que seria bom para todos. E desejar maiores felicidades ao São Roque. Não há muito mais a acrescentar. Ok. Joca, futuro e a mensagem final. Quanto ao futuro, não tenho nada definido. Também não é uma coisa que me preocupa bastante, até porque tenho um emprego que está estável. Tenho um emprego estável, não estou a fazer conta de voltar a ser profissional de futebol, mas nunca digo nunca. Trabalho para ser meu treinador e o futuro logo se verá. Mesmo também, esta época ainda não terminou sequer, ainda não tenho os objetivos cumpridos, portanto. Mas está quase. Mensagem final. A mensagem final, não tenho muito mais a dizer, a não ser que os adeptos do São Roque apareçam. Vamos fazer tudo para ficar em primeiro lugar, com todo respeito pelo Mr. Borja e pelo Macieira, que tem feito um excelente trabalho e um excelente campeonato. Acho que são as duas equipas que estão em segundo, primeiro e segundo, aliás. Merecedoras, até que merecedoras, são as equipas mais regulares, têm sido até agora. E a mensagem final, eu espero ficar em primeiro. Estou a brincar. Mas eu não posso ficar em segundo. Só se disser, claro, se tu tropeçares, eu vou-te apanhar, não é? Se tu tropeçares, eu vou-te ver se consigo apanhar. Não posso ficar em segundo, sinceramente não me importo. Mas está bem, claro que se vai ficar distrair. Agora, eu só espero não me distrair porque os resultados já estive a ver e não há subidas hoje, portanto ainda não há festa hoje. E deixa-me explicar lá para casa, caso o Fogo não vencesse hoje, o São Roque e Macieira já podiam festejar, já tínhamos aqui as garrafas não preparadas, mas parece que o Fogo não quer, e então ficamos por aqui. Foi esta a conversa com Borges e Joca, quem agradece a vossa presença. Até uma próxima, fiquem com o canal Balneário.